Olá, bom dia, graça e paz nessa sexta-feira maravilhosa que o Senhor fez para nós. Sejam bem-vindos, aqui é a Sabrina Trombin. Estamos aqui juntos para mais uma Lab, a nossa live, lendo a Bíblia Sagrada. Diariamente estamos aqui juntos lendo a Bíblia. Então vamos lá, vamos orar, gente? Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã que se inicia. Louvado é o Senhor, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade nas nossas vidas, pelo teu amor, ter nos amado tanto, sem nós merecermos. O Senhor nos amou, nos proveu o perdão e a salvação. Nós te louvamos, nós rendemos a nossa vida a ti e queremos nesse dia aprender mais de ti, conhecer-te mais. Queremos estar sensível à tua voz. Por meio da tua palavra, nós queremos ser ensinados, queremos ser exortados, queremos ser ministrados. Em nome de Jesus oramos. Gratos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. A gente tá em Juízes. Esse livro. Fantástico, né? Nós vamos hoje para Juízes capítulo 13. Hoje, feriado, né, gente? A gente vai fazer uma leiturinha um pouco mais extensa, tá certo? A gente vai ler toda a história de Sansão. Então, a gente vai, se o Senhor aqui permitir, até o capítulo 16. Vamos lá? A gente está lendo a história, a gente já leu, né, de vários juízes. Ontem a gente leu a história do juiz Jefité, né? Lemos aqui uma situação bem difícil, mas hoje a gente vai para a história de Sansão. E diz assim: mais uma vez, o refrão de Juízes, né, gente? O refrão que sempre se repete aqui. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Ó, agora é na mão dos filisteus. Eles já foram entregues na mão de vários povos, de vários outros povos. E agora é na mão dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. 40 anos. Alguns pontos são muito interessantes que a gente grife aí, para depois a gente fazer um paralelo. Verso 2. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos, até agora ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Uau! Até então, o Senhor, ele levantou vários juízes aqui para libertar o povo, pessoas que já eram, né, homens formados. Mas agora o Senhor vai gerar, no ventre de uma estéril, ele vai gerar um homem consagrado a ele desde o nascimento para libertar o povo. Olha só, né? Isso aponta para o quê, né? Verso 6. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Gente, que interessante. Vou até marcar isso aqui. Sua aparência era assustadora. Não é comum, várias vezes a gente já viu as pessoas, né, verem anjo e a gente fazer desenho de anjos com uma carinha, todo bonitinho assim, né? Mas, gente, não é bem assim. Olha só o que ela diz aqui, sabe? Os anjos, eles tinham uma aparência que assustava as pessoas. Não é, às vezes a gente acha que anjo é assim, fofinho, do olhinho azul, do cabelinho cacheado, loirinho. Não é bem assim. Mas eu não vou me adentrar nisso aqui para não perder o foco aqui. Só achei oportuno falar para chamar atenção para você sobre o que a Bíblia fala. E aqui a Bíblia está falando, ó, que a aparência, né, desse anjo era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome.
Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus deu atenção à oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então, ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Queremos lhes prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Meu Deus. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre a rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, que engraçado isso, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Mulheres. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém? Vamos para o capítulo 14 agora. Juízes, capítulo 14, dando sequência aqui. O enigma de Sansão. Certo dia, Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma moça filisteia em Timna. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Verso 3. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: siga a moça para mim. É ela que eu quero. Eita! Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timna, de repente um jovem leão atacou Sansão, perto dos vinhedos de Timna. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido.
Quando chegou a Tina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma, uma charada, vamos dizer assim. Se conseguirem decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas, se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma, ele disse. Do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e a sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então, a esposa de Sansão lhe disse, aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelarei o enigma, nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar, Sansão, no 7º dia, lhe contou a resposta. Então, ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Que engraçado isso, gente. Verso 19. Então, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Uau! Ai, gente! Quem conhece aí essa história de Sansão? Muitos conhecem só que ele era o fortão do cabelão, né? Ontem até cantei a musiquinha, que eu e a Heitor a gente sempre canta a musiquinha, eu acho que é da Minha Vida é uma Viagem. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Porque ele era fortão, mas ele não raciocinava muito bem, não. Vamos dar sequência aqui, capítulo 15. Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Ele tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso, eu a darei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: desta vez, ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então, saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma
tocha em cada par de caudas. Depois, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim, queimou tudo, tanto os feixes já ceifados, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: foi Sansão, pois seu sogro de Timná deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então, os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei, enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois, foi morar numa caverna, na rocha de Etã. Então, os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores das cidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então, 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe o que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Respondeu Sansão. Só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então, o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco na rocha em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Olha só, 20 anos. Sansão julgou por 20 anos. Aí agora, o último capítulo aqui da história de Sansão, capítulo 16, que é a parte que é mais conhecida, que a maioria das pessoas conhecem. Sansão leva embora os portões de Gaza. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo, correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu, junto com a tranca. Colocou sobre os ombros e as levou para o alto da colina que ficava em frente de Hebrom. Verso 4. Sansão e Dalila. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram:
seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, por o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Imagino que ela falou aqui com uma voz assim, bem doce e sedutora, né? Verso 7. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. É engraçado, gente, isso. Então, os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou as cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, de novo. Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu com pino de tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama e não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até que ele não suportar mais. Gente, importunação é uma coisa... Antes eu também falei aqui, né? Aqui, ó, no capítulo 17, que a outra mulher, né? Pediu para ele, importunou tanto, pedindo a solução do enigma, que ele explicou para ela. E agora aqui, de novo essa Dalila, né? Importunou, até ele não suportar mais. Verso 17. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir. Olha isso. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor
o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e o seu cabelo começou a crescer de novo. Verso 23. A vitória final de Sansão. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus, Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Deus com letra maiúscula, né? Minúscula, né, gente? Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. E a essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre 2 colunas que sustentava o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então, Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permita que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então, Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Uau! Sensacional. Gente, Sansão, um homem gerado, escolhido por Deus, foi gerado para ser já separado, ser um homem de Deus. Mas, apesar de ele ter sido separado, a Bíblia não esconde que ele tinha muitos defeitos. Muitos defeitos. Ele era mulherengo, né? Ele fez o que não poderia ter feito. Quando ele mata o leão, não sei se vocês lembram lá na lei, né? Não poderia tocar na carcaça, né, de um animal morto, porque senão a pessoa se tornava impura. Vocês lembram disso? E ele foi lá, pegou do mel que estava dentro do leão, né? Comeu, deu aos seus pais, não contou de onde vinha aquele mel. Né, se casou com uma mulher do povo inimigo dos filisteus. Depois se vingou do pai dela, né? Toda essa confusão. Só que o que a gente vê nisso? Que a gente viu ali, bem no comecinho, que os pais de Sansão várias vezes se opuseram contra as atitudes dele. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava agindo nisso tudo. Gente, é muito forte isso. Por quê? Porque Deus, quando ele apareceu para a mãe de Sansão, ele falou que ele iria nascer para governar, né? Para começar. Deixa eu ver aqui. Não lembro se eu marquei. Ó, no verso 5, diz assim, ó: você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele
começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele começará, né? Então a gente viu ali que aos poucos, né, ele foi matando parte daquele povo em meio às suas atrapalhadas, né? Em meio às suas escolhas que os pais não aprovavam. Mas ainda assim, Deus estava agindo, porque Deus fez com que Sansão nascesse separado para ele, para libertar o povo dos filisteus. E isso ele fez definitivamente na sua morte. Quando ele, né, morreu lá. Eu me lembro, gente, que eu vi quando eu tenho gravado na minha mente, quando eu era criança, eu assisti um filme de Sansão. Quando eu era criança, assistia muitos filmes bíblicos, e isso ajuda, assim, ajuda um pouco, mas pode ser que atrapalhe. Porque outro dia, só abrindo parênteses aqui, eu comecei a ver ali uma série que tá aí nova, que é Casa de Davi. E, gente, só no começo, na abertura, eu já disse assim, meu Deus, não dá. O Heitor tá vendo comigo, ele, mãe, isso não tá na Bíblia, nada a ver isso. Porque o gigante atacava Davi, sabe? Davi ficava lá, ferido, no chão. Ai, desliga isso. Não dá pra perder tempo com mentira. Não dá, né? Então, às vezes, tem coisas que são boas, mas a gente tem que usar a Bíblia, gente, pra assistir, sabe? Porque senão, você vai acreditar numa coisa que não é bíblica, sabe? Que não é bíblica. E pra mim, eu só vi a abertura dessa série Casa de Davi e já abandonei. Mas eu vi um filme de Sansão e eu me lembro, assim, sabe? Dessa cena muito forte, assim, né? Sansão cego, com os olhos furados, derrubando, né, gente? Imagina, olha o templo. Era uma estrutura enorme, enorme, gente. Eles faziam estruturas enormes naquele templo, né? E Sansão ali, né, cego, ele ainda naquele espírito de vingança que ele tinha, mas na verdade, Deus fez com que ele viesse, gerou ele justamente para derrotar. Mas ele ali, né, pediu, então, mais uma vez, que o Senhor viesse sobre ele, fortalecesse ele. E aí ele diz, né, isso aqui muito forte, né, que eu morra com os filisteus. E aí o templo desaba, e aí aqui diz que Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Cumpriu o propósito, derrotou os filisteus. Forte, né? Muito forte. Amém? Vamos orar? É melhor estudar, porque senão corremos o risco de acreditar no que ouvimos e vemos. Justamente, Zenoir. Por isso, né, que eu tô aqui, gente, ó, todo dia lendo a Bíblia com vocês, né? Para que ninguém seja enganado por aí com falsa doutrina, com pessoas que querem se dar bem em cima de outras pessoas, com heresias, né? Mas daí, às vezes, né? Às vezes as pessoas, porque o pastor lá, tal, falou isso, me enganou. E daí, às vezes, eu digo, mas enganou por quê? Porque você não leu a Bíblia. Porque se você lesse, você não teria sido enganado. O que acontece é que as pessoas querem receber a comidinha mastigada já, né? As pessoas muitas vezes são enganadas, são iludidas, porque elas acham mais fácil pegar, ir lá, sentar no banco de uma igreja, cruzar o braço, ficar ouvindo o que o pastor tá falando e dizendo aham, amém. E é isso. Não, não é isso. Tem que pegar a Bíblia e ler e estudar. Esse aqui é o nosso manual. Todo equipamento que se compra, tudo que se compra, vem com manual. É ou não é? A gente também tem um manual, tá aqui, ó, de vida e fé, né? E a gente precisa ler pra gente poder saber viver de uma forma que agrada a Deus e para não funcionar da forma errada, segundo os interesses de alguns. Amém? É isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, tendo acesso à tua palavra. Eu oro para que os nossos olhos espirituais se abram, para que nós possamos compreender, Senhor, a tua palavra e viver de acordo com ela, viver de uma forma que te honra, que te glorifica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração se volte a ti, que nós, Pai, venhamos estar sensíveis à tua voz, que nós não venhamos, Senhor Deus, alimentar no nosso coração, assim como Sansão, esse desejo de vingança e de buscar as coisas que não te agradam, Senhor. Pai, que nós venhamos estar sensíveis à tua voz, e que nós venhamos ser ministrados por essa palavra todos os dias, por esse pão vivo
por esse maná que o Senhor nos dá aqui todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo? Beijo no coração de vocês. Essa live vai lá pro YouTube, depois você pode ir lá assistir novamente, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever lá no meu canal. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente, dando sequência. Estamos quase terminando. Eu acho que amanhã a gente termina, gente. Amanhã a gente termina o livro de Juízes. Amanhã é sábado, a gente termina o livro de Juízes. E domingo, a gente lê, então, o livro de Ruth, que é um livro bem pequenininho, bem pequeno, tá certo? Então, espero por vocês. Beijo. Feliz Páscoa para todos vocês. Descansem, reflitam, meditem na palavra de Deus e que tenham aí momentos, né, agradáveis com as suas famílias, com pessoas que vocês amam, ou vão passear, né, desfrutar, aproveitar esse feriadão. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Deus abençoe.